Bom, iniciando mais uma aula, bom dia a todos. Como eu avisei lá no grupo, o tema da nossa aula hoje vai ser termos integrantes da oração, ok? Mas antes de começar, a gente vai corrigir rapidinho aquela atividade que eu deixei para vocês fazerem. Ai, gente, eu não mandei para vocês no grupo, né? Ou mandei? Não lembro agora, eu acho que eu não mandei. Tá, mas não tem problema, eu mostro aqui para vocês. Vou abrir aqui. Ai, no fim eu esqueci de mandar lá no grupo. Desculpa, gente. Pronto. Prontinho. Vamos lá. Eu vou apresentar aqui, a gente vai fazer pelo menos alguns, tá? Em último caso, eu deixo outros para vocês fazerem depois. Deixa eu desligar meu celular. Aqui. Bom, gente, então tá aqui. Esse aqui que eu tinha elaborado, que era para enviar para vocês, mas acabei esquecendo. E aí eu pus essa parte dos outros tipos de sujeito, que eu expliquei depois, né? Que naquela folhinha que eu tinha passado para vocês já, tem 3 tipos de sujeito. Essa professora é chata. Quê? Sou chata mesmo, gente? Pode falar. Oxe, o que aconteceu? Você tava com o microfone aberto. Bom, vamos lá. Então, essa parte aqui é dos sujeitos, dos outros que eu comentei em aula, na aula passada, tá bom? Naquela folha tem 3 tipos de sujeito, e os outros, as outras curiosidades sobre o sujeito, como é a oração sem sujeito e tudo mais, tá aqui nessa parte. E esse é o exercício que era para enviar para vocês, mas acabei esquecendo. Mas vamos lá, rapidão. Alguém bate a porta. Qual é o sujeito? Primeiro aqui é para separar o sujeito do predicado. E depois a gente fala qual é o tipo de sujeito e qual é o tipo de predicado. Então, alguém bate a porta. Qual é o sujeito? Alguém. Alguém, tá ok. Alguém, sujeito. E o predicado, então? Bate. Bate Tudo a porta. Isso, tudo que sobra é o predicado, né? Eu vou colocar assim em vermelho, tá? Para diferenciar. Aí aqui embaixo eu vou colocar sujeito. Identificamos o sujeito, alguém. Alguém é o sujeito, qual a classificação dele? Ele é sujeito simples, composto, indefinido? Simples. Indefinido? Simples. É aquilo que eu falei, gente, do indefinido. Às vezes a gente acha que quando utiliza o pronome indefinido, a gente acaba fazendo com que esse sujeito também seja indefinido ou indeterminado, que é o nome que a gente usa, mas não, tá? Inclusive, isso tá aqui, ó, nesse item 2 de curiosidades, tá bom? Então, toda vez que vocês tiverem essa dúvida, corre aqui e dá uma olhada, ó. Sujeito simples, ok. E aí nós vamos para o predicado, né? Predicado, ele pode ser de 3 tipos. Verbal, nominal e verbo nominal. Nesse caso, bate a porta. Qual é o predicado? A classificação dele? Qual é o tipo? Verbal?
Isso mesmo. Quem falou, Camille? Tudo bem, Camille. Verbal, predicado verbal. Porque começa com o verbo aqui, ó. Bate, bater, né? É um verbo. Então, por isso, ele é um predicado verbal. E bater, nesse caso, não é o verbo de ligação. Senão, ele começava um predicado nominal. Foi o que eu falei na aula passada. Vamos aqui, vamos fazer só umas 3 daqui, tá, gente? Que eu não quero me delongar tanto. Se der tempo, mais tarde a gente faz. Ó, as pessoas vão atender a porta. Qual é o sujeito? As pessoas. Pessoas. As pessoas. Muito bem. As pessoas. Eu vou colocar amarelo, tá? Tá, as pessoas. E o predicado? Verbal. Mas qual é, assim, da frase aqui, qual é a parte que é o predicado? Vão atender a porta. Isso, muito bem, Jefferson. É o seu É Ana, nome? professora. Não, é Ana. Ana. É que a pessoa tá errada. Aí que você tá no nome de outra pessoa, desculpa. As pessoas, então, é o sujeito, e vão atender a porta, é o predicado. Ok, muito bem. Agora, qual a classificação? Qual é o tipo de sujeito nesse caso? Simples. Sujeito simples, muito bem, as pessoas, né? E predicado, já tinham respondido já. Não sei se foi a Camila ou a Ana que tinha respondido. Qual que é o tipo de Verbal. predicado? Verbal, muito bem. Predicado, verbal. Não era isso que eu queria fazer. Predicado verbal. Até aqui tá tranquilo, né, gente? Deixa eu ver se eu acho um pouquinho mais difícil aqui. Esses aqui. Ah, esse aqui é diferente, tá? Luiz e os amigos chegaram. E aí, qual é o sujeito? Sujeito composto. É, Mas Luiz e os amigos. isso, muito bem. E já classificaram, sujeito composto. Muito bem. Obrigada, Lourenço e mais alguém que falou. É que às vezes vocês falam tão rápido que não dá para ver aqui. Aqui no Zoom é difícil ver, né? Que é quando o microfone ele muda. Então é muito rápido. Ixi, eu já dei a resposta para vocês, desculpa. Luiz e os amigos, sujeito, e chegaram, que é o que resta da frase, o predicado. Aí o Lourenço já falou a classificação desse sujeito como sujeito composto. Por quê? Porque ele tem 2 núcleos, né? Sujeito composto. Isso. E chegaram. Qual é a classificação? Que tipo de predicado? Predicado. Verbal também? Verbal também, muito bem. Quase todos são verbais, né? Isso. Agora eu quero mudar. Predicado verbal. Vamos ver se a gente acha um outro tipo de predicado, porque todos são predicados verbais, né? Vamos lá. Isso é interessante, gente. Chegaram as férias. E aí, gente? Tudo bem, Ana, eu vi aqui agora no chat, eu até assustei, deu até desânimo. Ai, vamos lá. Chegaram as férias. É um tipo de sujeito diferente. É sujeito elíptico.
Elíptico? Elíptico. A gente não viu essa classificação, né? Ó, a gente viu sujeito simples, composto e sujeito indeterminado. Ah, então indeterminado. Isso, muito bem. Sujeito indeterminado, porque aqui nós temos o verbo conjugado na terceira pessoa do plural, né? Então, ó, eu vou colocar aqui entre parênteses, tá? Só pra gente... Não, peraí. Tá, vamos lá. Chegaram as férias, então deixa eu colocar aqui, sujeito indeterminado. Lembrando quando o verbo não tem um sujeito definido aqui, né? Se bem que aqui a gente pode analisar da seguinte forma também, Lourenço, e demais, não sei se vocês pensam dessa forma. Chegaram as férias. Se a gente inverter aqui, não fica as férias chegaram? Não daria para formar a frase dessa forma também? As férias chegaram? Aham. E aí, nesse caso, a gente pode considerar as férias como sujeito, então? Elíptico. Nesse caso, a gente não poderia considerar as férias como sujeito? As férias chegaram. E chegaram a gente considera como predicado. Só a ordem aqui que está invertida, né? Entenderam? Então, aqui poderia ser o sujeito... Não seria o sujeito indeterminado, porque aqui as férias, dá para ver que as férias chegaram. O que chegaram? Lembra que a gente pergunta o que chegaram? As férias. Então, as férias é o sujeito. Então, nesse caso, vai estar trocado aqui, mas é sujeito simples, as férias, e o predicado, como é o verbo só, né? Predicado verbal. Vamos ver se a gente acha outro diferente. Peraí. Ah, esse aqui é diferente, ó. Esse é uma das regrinhas que eu mostrei aqui em cima para vocês, tá? Outro tipo de sujeito, sem ser aquele da classificação. Deixa eu colocar aqui. Tá, vamos lá. Gosto do calor. E aí? Eu não tô vendo um sujeito assim aparecendo. Mas, ó, dentro da classificação, olhem aqui. Ó. Aí, qual a gente pode considerar? Ó, olha aqui. Não existe sujeito oculto. O sujeito está quase sempre ele está claro na desinência verbal. Aí a gente chama de sujeito desinencial, resumindo, né? Então, aqui, gosto do calor. Quem gosta do calor? Eu. Eu, muito bem, eu. Então, quando é esse caso aqui, a gente coloca entre parênteses antes do verbo para identificar que esse aqui que é o sujeito desinencial. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui um exemplo de sujeito desinencial, tá? Que é eu, né? E o predicado? Sujeito desinencial. Como todos os outros, né? Qual é esse tipo de predicado? Verbal. Verbal também, muito bem. Vamos ver se a gente acha outro tipo. Vamos lá. Esse aqui, ó. Precisa-se de empregados. Gente, o tamanho tá bom para vocês ou tá muito pequena a letrinha? Dá para aumentar. Eu esqueci Tá de muito pequeno, professora, tá muito pequeno. Verdade, tá meio pequeno. Ai, desculpa, gente. Não aumentei aqui. Melhorou agora, né? Agora sim Então, tá bom. ó, precisa-se de empregados. Então, vamos nesse precisa-se de empregados, tá? Preciso. Verdade, eu preciso. Tá tenso essa quarentena, né? Bom, precisa-se de empregados. É uma outra regrinha de um tipo de verbo aqui, de tipo de sujeito que a gente viu. E aí, qual é o sujeito aqui?
Empregado? Empregados. Ó, vamos lá. O verbo, ele tem o pronome aqui, oblíquo C, né? Essa partícula C. Quando vem o verbo assim, mais esse C, como que a gente classifica esse sujeito? Vocês lembram? Não é sujeito simples, não é sujeito composto. É aquele terceiro tipo que a gente viu. Sujeito indeterminado. Que ele pode aparecer de duas formas, só relembrando, tá? Quando o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural e não está claro ali o sujeito, ou quando vem o verbo, ou verbo intransitivo, verbo de ligação, verbo transitivo, verbo de ligação e verbo transitivo indireto. Nesses três casos, e vier essa partícula C, nós temos um sujeito indeterminado. Tá. Precisa-se o quê? De quê? Né? Tudo que precisa-se de empregados. Então, qual é o tipo de... Praticamente tudo aqui Vou considerar esse C aqui como o sujeito, tá? Só para vocês lembrarem que é o indeterminado. Qual que é o tipo de predicado, então? Qual que é o tipo de predicado? Verbal, nominal, verbo nominal? Nominal? Tá ótimo. Agora sim. Nominal. Ó, começa com precisar, na verdade. Começa com o verbo precisar. Precisa-se de quê? De empregados. Então, seria Verbal. verbal novamente, né? Quase todos aqui são verbais. Eu não achei nenhum exemplo de... aqui, ó. Tudo para ele era mentira. Agora a gente vê um tipo diferente aqui, ó. Tudo para ele era mentira. Vamos lá. Tudo. Isso é um pouquinho complicado. Qual é o sujeito? O que vocês acham que é o sujeito aqui? Ele. Tudo para ele? Não, isso. Só ele. E esse tudo aqui? O que a gente classifica ele? Predicado? Que aí tem o era mentira também, ó. Ó, isso aqui vai ser assim, ó. Tudo para ele era mentira. Tudo para ele. Sujeito. Aí, no caso, o núcleo desse sujeito é ele, né? Tudo para quem? Para ele. Então, vai ser sujeito simples, né? E era mentira. Aí, nós temos um outro tipo de predicado. Qual é? Era mentira. Conseguiram identificar qual é o predicado? Era. Que tipo de verbo era? É um verbo transitivo, intransitivo, verbo de ligação. Por aí a gente descobre. E aí, gente?
Nominal? Verbo. Verbo de ligação, muito bem. Então, quando a gente tem um verbo de ligação, no início aqui do predicado, nós temos um predicado. Tá coçando aqui a minha língua para falar, gente, mas eu quero que vocês falem. Quando o predicado começa com o verbo de ligação, que tipo de predicado é ele? Verbal, nominal ou verbo nominal? Nominal? Nominal, muito bem. Nominal. Então, aqui nós temos um caso de predicado nominal. Só para variar um pouquinho, né? Porque todos aqui são predicados verbais. Ok? Bom, vamos aqui. Eu mostrei também rapidamente na aula passada a diferença de predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Então, objeto direto ou indireto, aquilo que acompanha o verbo na oração. São os tipos de objeto. Se eu tiver alguma característica, alguma circunstância, enfim, alguma coisa nova, uma informação nova, ligada diretamente a esse objeto direto ou indireto, eu chamo isso de predicativo do objeto, ok? Aí identifiquei lá o sujeito na minha oração e eu tenho uma característica, um estado, uma qualidade, enfim, ligada diretamente ao sujeito. Se ocorre isso na frase, eu tenho um predicativo do sujeito, tá bom? Então, vamos ver aqui algumas frases para a gente tentar identificar. Na verdade, tinha que ter aqui negrito, mas eu vou falar para vocês. As paixões tornam os homens cegos. Então, esses cegos aqui. Vamos classificar ele. Esses cegos, ele está predicando, está sendo uma característica, uma circunstância, enfim, ligada a objeto ou a sujeito? Sujeito. Sujeito. Vamos lá, vamos ver nessa oração certinho. As paixões tornam os homens cegos, ok? Então, qual é o sujeito nessa oração? Homem. Será que é homem mesmo? As paixões. As paixões. Então, por isso que causa confusão, tá vendo? Por isso que causa confusão. Então, as paixões é o sujeito, tá? Aí, depois aqui do verbo, tornam os homens cegos, seria o predicado. Vamos lá, as paixões é o sujeito. Tudo isso aqui é o predicado. Ok, então vamos lá. Tornam o verbo, certo? Concordam comigo? Tornam o verbo. Depois do verbo tem o quê? Os homens. Os homens seria o quê? O complemento do verbo? Complemento verbal, no caso, complemento do verbo, um objeto? Ou seria outro sujeito? Complemento. Complemento. Ok. E esses cegos, ele está ligado ao sujeito paixões ou ao complemento homens? Que no caso a gente chama de objeto. As paixões. Quem fica cego? As paixões ficam cegas ou os homens ficam cegos? Isso que eu quero que vocês entendam. Os homens, e os homens é o objeto. Portanto, eu tenho aqui um predicativo do quê? Do sujeito ou do objeto? Pensando nessa lógica que eu fiz com vocês. Do objeto. Do objeto, muito bem. Isso mesmo. Essa é a ideia. Predicativo do objeto, porque está ligado a homens, que é o objeto nessa oração especificamente. Esse aqui é um pouquinho difícil, essa frase. Vou passar para outra, mais tranquila. Ó, vamos nessa aqui, ó. Os vigias andam pelas ruas todos tortos.
Qual é o sujeito nessa oração? Vigias. Os vigias, muito bem, os vigias, tá. Tudo que sobra é o predicado. Então, tudo isso aqui é o predicado, certo? Certo. Tá. Pronto. Esse tortos, vou pôr ele amarelo aqui, só para mudar um pouquinho. Esse tortos, ele está ligado a quem? Ao sujeito ou aqui a ruas, por exemplo? Eu poderia colocar ruas como objeto e os vigias, que vocês falaram, que é o sujeito. Esse tortos, ele está ligado aos vigias ou às ruas? Aos vigias. Aos vigias, que é o sujeito. Então, aqui nesse caso, muito bem, nós temos um predicativo do sujeito, né? Vocês falaram, porque está ligado aos vigias. Viram a diferença? É possível notar a diferença, né? Quando a característica, a qualidade, estado, enfim, está ligado diretamente ao objeto ou está ligado diretamente ao sujeito. Olha aqui a pegadinha. Vamos fazer esse aqui, ó. Esses dois aqui a gente termina, tá? O F e o G. Parece que é a mesma frase, gente, mas tem uma coisinha ali diferente, tá? Ó, a mãe encontrou satisfeitas todas as filhas. Qual é o sujeito nessa oração? A primeira ou a segunda? Da F. Na F, a mãe encontrou satisfeitas todas as filhas. O sujeito. A mãe. A mãe, muito bem. Tá. A mãe, sujeito. Tudo que resta é o predicado, certo? Vamos lá. O que a gente tem que analisar? Satisfeitas. Eu vou até colocar em amarelo para vocês identificarem, tá bom? Ó, satisfeitas está ligado a... esqueci de pôr em negrito. Peraí. Deixa eu tirar daqui. Esse aqui é o predicativo, tá? É ele que eu quero que vocês analisem. Esse satisfeitas está ligado à mãe ou às filhas? As filhas. As filhas. E as filhas é o que nessa oração? Se a mãe é o sujeito, as filhas é o que, então? Predicado. Predicativo Predicativo do objeto. do objeto. Muito bem, isso mesmo. Essa lógica. Filhas é o objeto. Objeto. Isso. Objeto, certo. Predicativo do objeto. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá, e vamos para a última. A mãe encontrou satisfeita todas as filhas. E aí, é o mesmo sujeito da oração anterior? Sim. A mãe. A mãe, e aí, encontrou satisfeita todas as filhas. Agora eu quero que vocês analisem satisfeita, tá? Satisfeita é o predicativo nessa oração. E aí, satisfeita está ligado a quem? A mãe ou as filhas? Quem está satisfeita? A mãe. A mãe. E a mãe é o quê? Na oração? Sujeito. Do sujeito. Então, aqui no caso, nós temos um predicativo do sujeito, certo?
Vocês viram, ó, uma pequena diferença, um S, né? Fez toda a diferença para que vocês conseguissem identificar se era o predicativo do objeto ou o predicativo do sujeito. Prontinho? Deixa eu salvar aqui. Vou salvar como esse aqui e envio para vocês, tá? Hoje é dia 6, né, gente? 6/4. Matutino. Vou colocar. Porque daí eu envio lá para vocês esse aqui, esse feito, tá? Para vocês analisarem e depois vocês tentam fazer os outros que nós não fizemos. Ok? Aqui, stop. Ok, muito bem. Vamos ao conteúdo, então, gente, acorda. Vamos ao conteúdo de hoje, realmente. O que aconteceu, gente? Ana Caroline tá aí? A Ana foi a primeira a entrar. Tô, professora, tô morrendo aqui. Esse negócio dói demais. O que Ai, minha foi? barriga. Cólica, professora, cólica. Ai, meu Do Deus. nada. Eu sei como é. Sei muito. Melhoras, Ana, vai passar. Pensamento positivo. Ó, Eu espero. peraí. Agora nós vamos para os termos integrantes, certo? Deixa eu só achar o meu pendrive aqui. Bom, gente, ficou alguma dúvida sobre termos essenciais de oração? Nós podemos passar para outro conteúdo de boa. Como estão aí? Termos integrantes, cadê? Termos. Aqui, achei. Bom, gente, olha. Ai, ai. Qual o nome do conteúdo mesmo, professora? Termos integrantes da oração. Eu vou mostrar aqui a apostila, hoje eu vou mostrar a apostila direto, tá? Que é que eu vou enviar para vocês, inclusive. A data de hoje, eu vou pôr a data aqui para vocês se localizarem nos conteúdos, né? Eu acho que com a data fica bem mais fácil. Ah, nesse dia a gente aprendeu tal conteúdo, né? Prontinho. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Prontinho. Aqui, gente, esse é o conteúdo de hoje. Tranquilo. Esse aqui tranquilo entre aspas, né? Só vamos vai complicar um pouquinho só na parte da gente da passiva, tá bom? Para vocês entenderem quem nunca viu as vozes verbais e tudo mais. Mas vamos lá. Termos integrantes da oração são tão importantes quanto os termos essenciais, tá? Porque, assim, se eu utilizo um verbo transitivo, seja direto ou indireto, eu preciso ter esse verbo precisa ter um complemento. E esse complemento a gente chama de complemento verbal, tá? Complementa o verbo, complemento verbal. Acho que todos sabem aqui o conceito da palavra complemento, o que significa complementar, né? É a mesma coisa, assim, uma pessoa que só para vocês, para quem não conhece essa palavra, uma pessoa que é muito magra, por exemplo, ela quer engordar. Só que só comendo ela não consegue engordar. Ela continua magra.
Então, ela vai na nutricionista, o que o nutricionista vai passar? Um complemento nutricional. Então, ele vai dar, tipo, um shake, uma sopa, alguma coisa assim, né? Algum pó lá para essa pessoa fazer e tomar antes das refeições ou depois das refeições, para que ela consiga engordar com mais facilidade. Então, ela tomou algo a mais, complementou, tá bom? Só para vocês entenderem o conceito de complemento. Vamos lá. Então, os termos integrantes da oração são 3. Complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva, certo? Complemento verbal podem ser 2. Lembrando dos verbos transitivos. Nós temos 3 tipos de verbos transitivos, na verdade, né? Mas aqui a gente considera o verbo transitivo direto, pede um objeto direto. Verbo transitivo indireto, pede um objeto indireto. Portanto, nós temos consideramos na parte de sintaxe como complementos verbais o objeto direto ou o objeto indireto. Daí vem aquele exemplo que eu dei para vocês quando eu falei de verbo transitivo, né? Então, o objeto direto vai ser aquele que complementa o verbo transitivo direto. Daí tudo bem, né? Comprei o quê? Né? A pergunta que eu faço para o verbo, o que? Não começa por preposição essa pergunta. Portanto, eu tenho aqui um objeto direto. Comprei o livro. O livro é o objeto direto nessa oração, cujo verbo é transitivo direto. Tá bom? Da mesma forma, olha aqui, aí já entrando um pouquinho na parte ali mais profunda de sintaxe que a gente vai ver mais à frente. Se o complemento desse verbo, se o objeto direto, no caso, ele for representado por uma oração completa, então ali eu tenho a primeira parte da oração, né, até o verbo. Depois eu tenho uma outra oração com outro verbo. Nesse caso, eu tenho a classificação dessa oração como substantiva, objetiva, direta. Mas a gente vai ver mais para frente. Essa classificação que eu falo para vocês, que a gente vai ver mais para frente. A gente está vendo esses conceitos básicos de sintaxe para vocês ficarem craques nisso, não se confundirem mais. E mais à frente a gente vai ver essa classificação. Oração substantiva, objetiva, direta. Oração substantiva, completiva, nominal. Oração substantiva, objetiva, indireta. Enfim, vocês sabendo bem o que é um objeto direto, objeto indireto, sabendo reconhecer eles na frase, fechou. Vocês vão conseguir classificar qualquer uma oração, conhecendo bem esses termos aqui da oração que eu estou trabalhando com vocês, tá bom? Então, pode parecer que eu estou sendo muito repetitiva, que eu estou pegando muito, repetindo e tudo mais. Eu sei que umas pessoas têm mais facilidade do que as outras, então eu peço um pouquinho de paciência, tá? Quem já conhece o conteúdo, quem aprende com uma facilidade, tipo, eu falo uma vez, a pessoa já pegou e tudo mais, só um pouquinho de paciência, porque tem outras pessoas que têm muita dificuldade, principalmente na parte de sintaxe da língua portuguesa, que parece fácil, mas não é tão fácil assim, né? Muitas regrinhas para você guardar, e aí acaba complicando, né? Então, por isso que às vezes eu fico repetindo, para que vocês assimilem isso, tá bom? Mas não, eu não vou me delongar nisso. O que eu quero que vocês entendam é que nós temos 2 complementos verbais. O objeto direto, que é aquele que não se inicia por um artigo ou já transita ali diretamente. Tem o verbo, aí já está diretamente ligado ao verbo esse objeto direto. Por isso que ele chama objeto direto, né? Tem um contato direto com o verbo. Agora, nós temos o outro caso, que é do objeto indireto, que é aquele que precisa da ponte, que eu falei para vocês. Essa ponte é a preposição. Então, o objeto indireto é aquele que vai complementar o sentido do verbo transitivo indireto.
Então, objeto indireto, a diferença dele é que ele começa por uma preposição. E quando você faz a pergunta para o verbo, na pergunta também ela começa por preposição. Isso que é interessante. Então, gostei do que? Não é gostei o que? Ou gostei e quem? Não, é gostei do que ou de quem. Então, começa com de. E o de é uma preposição, certo? E a mesma coisa aqui, se vier representado por uma oração, tem essa classificação. Mas não vou me aprofundar nisso para não dar um nó na cabeça de vocês, tá bom? Há algumas coisas importantes que às vezes causam dúvidas. Essa questão do pronome oblíquo, tá? Então, nós temos aqui o pronome o. Alguns, às vezes, a gente coloca antes ou depois do verbo. O encontrei, ou encontrei-o, por exemplo, né? Essa partícula, ou a, quando se referir ao feminino, ou quando se referir ao masculino. Esse pronome o é uma coisa interessante. Ele só exerce a função na frase de objeto direto. Vocês sabiam disso? Quando vier o ozinho, quer dizer que é um objeto direto, tá bom? Objeto direto, tá? E o lhe, já o lhe, L-H-E, ele sempre vai exercer a função de objeto indireto. Lhe e variações. O que é lhe e variações, professora? Lê, lês, tá? Lhá, enfim. Ali, o e variações. O, a, os, a. Só que ali, esse aqui, a gente tá falando dele nessa função de pronome dentro da oração, como pronome oblíquo mesmo, tá? E não como um artigo, como eu tinha falado na aula passada para vocês. Os demais pronomes oblíquos, como, ó, me, te, se, nos, vos, dependendo do verbo, aí vocês vão ter que analisar a transitividade do verbo. Então, vocês vão analisar o verbo, fazer a pergunta para o verbo e verificar se ele pede um objeto direto ou indireto. Aí vocês vão descobrir se um desses pronomes que estiver junto com o verbo, nesse momento que você estiver analisando a oração, ele vai exercer. Às vezes ele pode ser objeto direto, às vezes ele pode ser objeto indireto, dependendo da transitividade verbal. Transitividade verbal o que, professora? É quando você descobre se o verbo é transitivo direto ou indireto, fazendo a pergunta para o verbo, que a gente fez ali. Comprei o quê? Gostei do quê? Tá bom? Faz essa perguntinha para o verbo, você descobre se ele pede objeto direto ou objeto indireto. Aqui alguns exemplos, tá bom? Procurei o livro em todas as livrarias, mas não o encontrei. No caso, referindo aqui o livro. Lembrando que sempre é objeto indireto, objeto direto, tá bom? Então, sempre aqui objeto direto, lhe, sempre objeto indireto, e me, ó, dois exemplos com me. Ninguém me encontrou. Quando eu falo encontrou o quê? Encontrou quem? Né? Então, ninguém me encontrou. Nesse caso, o me está exercendo o papel de objeto direto, porque o verbo encontrar é um verbo transitivo direto. Entenderam como eu descubro? No outro caso, ninguém me pagou. Pagou o quê? Pagou a quem, no caso, né? Nesse caso. Então, nesse caso aqui, está exercendo o papel de objeto indireto. Bom, vamos lá. Aí aqui, essa aqui é outra curiosidade. Então, o que pode acontecer também, gente? E aí vai complicar a cabeça de vocês, mas eu tenho que falar sobre isso. Existe também o objeto direto preposicionado. Então, você vê lá o verbo.
O verbo é um verbo transitivo direto. Ele pede um objeto direto. Coloquei objeto direto. Mas antes desse objeto direto, eu coloquei uma preposição. Ele vira objeto direto? Não, se o verbo é transitivo direto. Então, nesse caso, eu vou ter um objeto direto preposicionado. Então, continua tendo a função de objeto direto, só que ele tem uma preposição ali na frente. Então, exemplo, Judas traiu a Cristo. Quem rouba a ladrão tem 100 anos de perdão. Então, eu coloquei aqui, ó, aqui é a preposição a, aqui é a preposição a, tá? Mas, isso aqui é o objeto direto. Objeto direto, tá? Eu só coloquei a... Não se confunde, porque você vai ver o verbo, analisar o verbo. Então, toda vez que tiver esses casos, professora, eu não sei se é objeto direto, se é objeto direto preposicionado, se é objeto indireto, analisa o verbo. Olha o verbo, faz a pergunta para o verbo, descobre se o verbo é transitivo direto ou indireto. Pronto, fechou, tá? Bom, gente, ficou claro aqui complemento verbal? Esse é o primeiro termo integrante da oração, complemento verbal, certo? Vamos ao segundo, complemento nominal. Lembrando que toda vez que eu falo de complemento nominal, tem aquela questão de começar por um verbo de ligação. Por isso que a gente viu na classificação dos verbos o verbo de ligação. Pois bem, se ali complemento verbal, complemento verbo, então complemento nominal complementa um nome, né? Então, nesse caso, nós vamos considerar como nome um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, tá? Dessas três classes gramaticais, a gente vai considerar nome. Pois bem, eu tenho um complemento que vai estar diretamente ligado ao substantivo, ao adjetivo ou advérbio, completando o sentido deles, trazendo uma informação nova, trazendo um estado, uma condição, uma característica, uma circunstância. Se está acontecendo isso na minha oração, eu tenho que um complemento nominal e não um complemento verbal. Tá? Vamos aos exemplos. Eu vou colocar aqui para vocês. Tenho saudades de Luísa. De Luísa é o complemento nominal. Lembrando aqui, tenho, verbo de ligação. Saudades é o nome, tá? De Luísa está complementando o nome. Tenho saudades, ok. Saudades de quem? Professora. Oi. Eu lembrei de uma coisa, a aula não está gravando. Não? Não. Eu pus para gravar no começo. Pra mim tá parecendo que tá gravando, professora. Peraí, deixa eu só... Tá gravando, Também tá gravando. Tá gravando. Ai. Para mim, não. Tá gravando, Lourenço. Tá recording to the cloud. Tá gravando na nuvem. Aqui do lado... eu pus bem no começo, eu até falei, vou pôr para gravar primeiro antes que eu esqueça. Aí eu coloquei, esperei um tempinho. Só falta não tá gravando essa aula. Agora, como que eu coloco Pra mim tá aqui? aparecendo, professora, que tá gravando. Não tá, no final a gente vê. Negocinho de texto. Sim, aparece ali no cantinho, né? É que aqui aqui na tela que tá aparecendo para mim, eu não consigo ver essa informação. Acho que aparece só para vocês. Bom, vamos lá, continuando. Tenho saudades, né? Então, de Luísa está complementando saudades, que é o nome. Então, por isso eu tenho um complemento nominal, certo? Estou satisfeito. Estou satisfeito. Estou, nesse caso, é um verbo de ligação, satisfeito, um nome. Estou satisfeito com quem? Com meus empregados.
estou satisfeito com meus empregados. Com meus empregados está complementando o sentido de satisfeito. Porque se eu colocar aqui só, tenho saudades, fica muito vago. Está faltando alguma informação. Então, eu tenho que complementar isso. Da mesma coisa, estou satisfeito, está faltando informação também, né? Então, por isso a gente colocou esse complemento aqui, tá? A mesma coisa que eu falei lá em cima, se o complemento nominal vier representado por uma oração, a gente vai ter uma outra classificação. Oração substantiva completiva nominal, tá? Mas mais pra frente a gente vai ver isso. Muita calma nessa hora. Bom, gente, falei de 2 termos integrantes. Vamos ao último. Último termo integrante da oração. Agente da passiva. Meia hora de aula só. E esse chat bombando aqui? Ih, gente. Professor, eu acho uma injustiça, tá? Por causa que a gente vem com essa desgraça todo mês e os meninos não têm nada. Verdade, professora. Ai, meninas, eu não quero desanimar vocês, mas vocês vão ver se um dia vocês crescerem e tiverem parto normal. Aí vocês vão ver o que é cólica de verdade. Aí, ó. Pra piorar, ainda tem isso. Os homens têm que... Tá falando É. mal de nós. Isso aqui é um Verdade, vocês curso não ou é têm um nada, curso pra vocês não têm parto, nada. cara? O que é Ó, isso? em minha defesa, eu tenho Não, você não influência sabe, cara. genética. Você não sabe o que é brincar na rua o dia inteiro. Vou estar ralado no joelho, na canela, no corpo. É no 1000 pescoço, vezes na pior, nuca. tá? Você não tem útero. Ah, Você não tem útero. É Você bem fica... pior. Gente, Aham. Você não sabe o calma, que é apanhar de um calma. monte de é? gente na Nossa, rua. que Você não sabe. indignação. Vocês têm a opção Experimenta de chutar a brincar, canela gente, na não tem. parede pra você ver. Você não sabe o que é Ah, dar canela da batida na parede bola todo do mundo dia faz. sem chuteira. Boa solução, Sabe o Camille. que acontece? Vocês não Camille, sabem o que é gostei dessa perder o resposta. tampão do dedo toda semana, mano. Então, Acontece velho, é que você vocês chuta o dedo. escolhem, vocês... Não, deixa eu falar aqui, vocês dá licença. escolhem ser idiota. Dá licença gente, que eu tô não pode revoltada escolher. aqui. Vocês Gente, escolhem fazer calma. essa Eita, coisa. nós. Aí, a Eita. gente não escolhe, tá vendo o dia. Tem vezes que nem a gente nem sabe. A gente Nós tá também num não lugar lá, escolhe. A tipo, gente, Vocês a gente apanha todo escolhem. nada dia. começa vai a de doer. goleiro, o Vocês cara não dá podem. um chute Isso na nossa mesmo, cara. Camille. Mas vocês não sangram Nossa. todo mês, então vocês não têm direito de falar nada. A gente sangra também, tipo, você mete o dedão no chão. Não e pelas sangra. gente ainda partezinhas de é- mão. Vocês sangram pra eu... Gente, vamos voltar aqui, Ó, gente. A gente ainda é ser humano, tá? O Entendeu? Todo mundo debate. sangra aqui. Debate entre adolescentes. Então, debate. né? Calma, gente, calma. Vai passar, Ana, vai passar. Daqui a pouco vai passar, calma. O bom é que passa. Mas não vai ser a única vez que isso vai acontecer. Vamos Boa lá, sorte daqui gente. pra frente. Kurt, você gosta de provocar, né? Ó, voltando aqui a esse assunto, tá? 3 termos integrantes. Alguém falou aqui que estava meio confuso, que eu ia, voltava e voltava. Pode falar aqui como você, se vocês estão confusos, o que vocês não entenderam dessa parte que eu expliquei até agora. Se alguém não entendeu, pode falar, que eu não entendi esse questionamento. Hein, gente? O que vocês falaram aqui que não entenderam? Eu sei que vocês ainda estão nessa vibe aí, nesse assunto. Eu estou vendo aqui no Professora, é chat. que eu entendo mais fazendo os exercícios. Então, quando tá na explicação, é meio confuso pra mim. É verdade. Ah, entendi. Aí, Entendi. gente, eu não perdi. Então, vamos lá. A gente já vai para os exercícios. Aqui acabou, tá? Esse é o terceiro, a gente da passiva. Foi aquilo que eu falei para vocês, comentei na aula passada, que em língua portuguesa a gente tem algumas vozes verbais, tá bom? Praticamente 3.
voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, tá bom? A voz ativa é aquela que vocês estão, vocês veem que vocês veem todo dia, a estrutura da frase normal. Os alunos chegaram atrasados na escola, por exemplo. Então, essa estrutura de frase normal, sujeito, verbo, predicado, tá bom? Isso é voz ativa. A voz passiva é um pouquinho diferente. Vocês já devem ter visto, não sei se vocês viram isso já na escola, ou vocês vão ver no ensino médio, enfim. Mas aqui, agente da passiva é um outro complemento também. É um complemento de um verbo que está na voz passiva. Então, a gente deduz o quê? Que os termos integrantes da oração são todos, os três são, de alguma forma, eles são algum complemento. Seja o complemento verbal, de um verbo transitivo, direto ou indireto, seja um complemento nominal, que vai estar ligado ali ao nome, né? Complementando o nome, mas utilizando o verbo de ligação. Ou aqui nós temos, a gente chama de agente da passiva, mas na verdade seria um complemento do verbo na voz passiva, tá bom? Não deixa de ser um complemento. Vamos lá, ó. O Brasil foi descoberto por Cabral. Se fosse na voz ativa, nessa voz comum que aqui vocês conhecem, a frase ficaria dessa forma, ó. Cabral descobriu o Brasil. Uma frase normal. Cabral descobriu o Brasil. Mas aqui na voz passiva, a gente inverte. O agente, ele começa a ser paciente, enfim, a gente inverte a ordem aqui e a função também do sujeito nessa oração. Então, na voz passiva, essa mesma frase, Cabral descobriu o Brasil, vai ficar dessa forma, ó. O Brasil foi descoberto por Cabral. Ok? O descoberto por quem? Então, o que está complementando esse verbo, na verdade, essa locução verbal, foi descoberto, né? Foi descoberto é uma locução verbal. O que está complementando é por Cabral. Tá? Por Cabral. Então, nesse caso, por Cabral seria o agente da passiva. O professor ficou rodeado de alunos. A mesma coisa, aqui voz passiva e a voz ativa seria alunos rodeiam o professor. Essa seria a voz normal, comum, que todo mundo conhece. A voz passiva seria essa inversão, tá? Onde era sujeito, ele vira paciente. Onde era paciente, ele vira sujeito nessa oração. A gente inverte as ordens aqui na voz passiva, tá bom? Então, ó, como se vê, o agente da passiva pode vir precedido, então, uma dica boa, ó. E antes desse agente da passiva, vocês podem encontrar a palavra por ou de, tá bom? Por ou de. Vem antes do agente da passiva. Para que haja o agente da passiva, é fundamental que exista essa mesma frase na voz ativa. Então, assim, quando eu tenho uma frase na voz passiva, ela não existe só na voz passiva. Eu tenho que conseguir passar ela para a voz ativa. Se eu conseguir, quer dizer que essa frase está ok, tá? Mas se eu não conseguir, não existe essa possibilidade na língua portuguesa, tá bom? Não pode existir uma frase na voz passiva e não existir essa mesma frase na voz ativa. Basicamente isso, tá bom? Vamos aqui, então, Vamos ver, então, aqui o que seria a voz ativa e voz passiva. A partir de exemplos, tá bom? Acho que vai facilitar para a Camille também. Ó, voz ativa. Quando o sujeito é agente, isto é, ele pratica a ação expressa pelo verbo. Então, ele faz a oração. Na voz ativa,
ele faz a ação, perdão, tá? Ele faz a ação. Ele fez o trabalho. Então, vamos lá, ó. Ele, sujeito agente, é aquele que faz a ação, tá bom? Fez é o verbo, ou seja, a ação, o que ele fez, tá? E o trabalho é o objeto ou o paciente, aquele que está recebendo a ação. Um pratica a ação, outro recebe a ação. Deu para entender? Um faz e o outro recebe. Quando tem essa ordem do sujeito agente, da ação, que é o verbo, e o objeto, sujeito paciente, nós temos uma frase ou uma oração na voz ativa. Até aí, tudo bem? Acho que até aqui tá tranquilo. Vamos agora para a voz passiva, que complica um pouquinho mais, tá? No caso da voz passiva, esse sujeito que era paciente, que era agente ali na voz ativa, ele praticava a ação. Agora, na voz passiva, ele vai receber a ação. Ele vai ser um sujeito paciente. Ele vai receber a ação do verbo. Antes ele fazia, agora ele recebe. Então, essa é a voz passiva. Inverte essa ordem na frase, né? Essa função do sujeito na frase, ela é invertida. Então, olha o exemplo. Mesmo exemplo, mas transformado na voz passiva. O trabalho foi feito por ele. Então, quem fez o trabalho foi ele, né? Mas no caso aqui, esse por ele está no final da frase. E ele é o agente aqui. Continua sendo agente, mas está no final da frase, está depois do verbo. Por isso que ele chama agente da passiva. Então, esse sujeito, na oração passiva, chama agente da passiva. Deu para entender? Ó, aqui a ordem ficou o trabalho, sujeito paciente, foi feito a ação por ele, agente da passiva. Então, é o agente nessa oração. O que vocês podem perceber também é que aqui, na voz ativa, a gente tem o verbo fez, só. Aqui na voz passiva, e naqueles exemplos ali em cima, eu acho que deu para vocês perceberem isso também, vem uma locução verbal. Fica o verbo foi, nesse caso, foi feito. Lá em cima, foi descoberto, ficou rodeado. Vocês sabem como chama essa terminação do verbo, como termina com ido, ado? Vocês sabem o nome? Quando o verbo termina em ido ou em iado? E aí, gente? Vendo aqui o chat de vocês. Vamos voltar aqui, por favor? A gente terminar, é a última coisa que a gente está vendo. Quem sabe eu libero vocês antes hoje. A gente termina esse aqui e a gente vai ali para o que a Camille gosta. Fazer uns exercícios. O exercício desse aqui tá bem legal, tá? Então, como vocês podem perceber, gente, ó, vocês não me responderam, mas eu vou responder para vocês, tá? Que eu tô vendo que vocês estão aí em outra vibe. Ido, quando o verbo termina em ido e ado, a gente tem o verbo no particípio, tá bom? Ido e ado, particípio, tá bom? Então, ali em cima, foi descoberto, ficou rodeado, ó, ficou rodeado. Então, verbo no particípio. Aí nós temos o caso de verbos irregulares, como foi feito.
Não termina com ido nem ado, mas está no particípio também. Então, a gente pode perceber que os verbos na voz ativa, quando passa para a voz passiva, isso que eu quero que vocês percebam. Quando passa para a voz passiva, eles ficam no particípio. E sempre vem o por ou pelo, que eu mostrei ali em cima, tá? Na voz passiva. E existe uma terceira voz que eu comentei com vocês, que é a voz reflexiva, tá bom? Quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, ou seja, ele pratica, então esse é o terceiro. Ele pratica e ele recebe a ação ao mesmo tempo, certo? Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, ó, os lutadores feriram-se. Quer dizer que eles se machucaram e eles foram machucados e eles machucaram o outro também. Então, eles fizeram a ação e receberam a ação tudo ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a gente chama essa voz de voz reflexiva. Certo? Certo. Bom, vamos ver. Eu quero ver só se está nessa folha mesmo. É o exercício. Aqui são os termos acessórios da oração, mas eu combinei com vocês que eu ia falar só sobre os termos integrantes. Essa aqui a gente já viu. Vamos fazer esse aqui, rapidão. Os objetos diretos e indiretos. Mas eu acho que está numa outra folha aqui. Deixa eu abrir outra folha. Só um pouquinho, tá, gente? Vou abrir aqui porque eu acho que os exercícios, eles estão numa folha separada. Podem ir aproveitando e falando aí no chat. Isso mesmo. Achei aqui, gente, o que eu queria mostrar para vocês, ó. Ah, olha que legal. Eu achei um outro. Eu vou até mostrar esse aqui tá mais completo. Fechei. Vou colocar aqui em PDF, porque eu acho que vai ser melhor para vocês visualizarem. E já faltam 10 minutos. Faltam 10 minutos para terminar a nossa aula, gente. Aqui, ó. Achei um em PDF, tá? Esse material que eu mostrei para vocês. Esse aqui tá mais completo, então eu acho que eu vou enviar esse aqui para vocês, ó.
Só tem nesse aqui eu separei, ó. Aqui tem uma explicação a mais sobre o agente da passiva. No caso, a diferença de voz ativa e voz passiva. Não vou me delongar, mas eu gostaria de saber de vocês agora. Presta atenção um pouquinho aqui, tá? Tira o olho aí do chat. Eu preciso saber de vocês. Vocês conseguiram entender o que é o agente da passiva e a diferença entre voz ativa e voz passiva, sim ou não? Ou ficou ainda alguma dúvida? Acho que sim. Eu tenho uma dúvida, professor. Ah, Queria que pode a senhora falar. explicasse melhor, mais claramente. Ó, esse outro aqui, ó, essa outra explicação a mais que eu achei nesse outro material que eu tinha feito, é justamente por isso, porque eu acho que até aqui, ó, só até essa parte que eu pus aqui na apostila, ainda assim a gente fica com dúvida. Essa parte, o que ela faz? Ela transforma parte por parte de uma oração na voz ativa para a voz passiva. E aí vocês vão identificando essas partes e conseguindo notar a diferença e notar o que realmente é o agente da passiva, tá bom? Então, nessas relações que a gente tem dentro da oração, a gente tem aqui, ó, o sujeito agente, que é aquele sujeito que faz, que pratica a ação do verbo, né? Pratica a ação do verbo ali na voz ativa. E nós temos o sujeito paciente, que é aquele que recebe a ação na voz passiva. Então, passiva, paciente, vem disso, passiva, paciente, tá bom? Vejam aqui essas duas orações, ó. O majestoso castelo, vocês vendo assim, uma embaixo da outra, e essa diferença aqui, eu acho que dá para entender um pouquinho melhor o que é a voz passiva. O majestoso castelo dominava todo o Vale do Rio. Essa é a voz ativa, é a frase naquela estrutura normal que vocês conhecem, com o sujeito agente, aquele que faz a oração determinada pelo verbo, que faz a ação determinada pelo verbo, perdão. E o que vem depois aqui do verbo, ó, como vocês podem ver, todo o Vale do Rio é um objeto direto. Tudo bem, voz ativa. Aí, quando eu pego essa frase e transformo ela, eu pego esse objeto direto, transformo ele em sujeito paciente e pego esse sujeito agente, olha, ele já era agente aqui na voz ativa. Ele vai continuar agente na voz passiva, certo? Mas, como essa oração está na voz passiva, então eu chamo ele de agente da passiva. Agente, das duas formas, ele é agente, tá vendo, Lourenço? Ele é agente na voz ativa e ele é agente na voz passiva. Só que a diferença só vai ser o nome e a ordem. Aqui na voz ativa, ele vai estar no início da frase. Aqui na voz passiva, ele vai para o final da frase, tá bom? Professora, Dois casos são agentes, pode falar. mas, tipo, ele sempre vai ser assim? Tipo, na voz passiva, ele sempre vai estar por último? Sim. E na voz ativa no começo? Sim, sim. Na voz passiva, sempre ele vai estar no final. Sempre vai ser essa inversão. Do começo, ele vai para o final. Sempre, sempre. Esse é o diferencial da voz passiva. É que o agente fica no final da oração. Essa é a diferença, entendeu? Então, na voz ativa, o agente fica primeiro. E na voz passiva, o agente é depois. Isso. Em ambos os casos, ele é o sujeito da oração. Só que na voz ativa, ele tem o nome de sujeito agente, né? Ou só sujeito, enfim. E na voz passiva, ele tem o nome de agente. Como a frase está na voz passiva, a gente chama de agente da passiva, porque está na voz passiva, entendeu? Por isso que a gente dá esse nome de agente da passiva.
Melhorou? Piorou? Como tá, Lourenço? Entendi. Eu tenho só alguma dúvida com objeto direto e indireto. Esse aí vai ser, tipo, você vai vendo na prática mesmo. Mas a diferença crucial entre esses dois é que o objeto direto, ele ou ele inicia com nenhuma palavra, ou ele inicia com um artigo. O, a, os, as, uma, uns, umas. Só. E, no caso do objeto indireto, ele inicia por uma preposição. De, para, com. Quando tem essas, ou acraseado, quando eu falo acraseado, você já deve ter ouvido isso. É a junção de dois as. A, artigo e a preposição. Em vez de eu colocar a, eu ponho a e ponho a crase. Quer dizer que tem dois a juntos lá. Então, quando eu tenho a craseado, eu tenho uma preposição. Eu tenho um objeto indireto também. Tá bom? Entendi. Entendeu? Entendi, professora. Agora ficou bem melhor. Ah, que bom. Aí depois vocês dão uma olhada nesse resto aqui do exemplo, tá? Porque já está terminando a aula. Ó, tem vários exemplos aqui. Eu vou disponibilizar essa apostila para vocês, tá bom? E eu quero mostrar lá no fim aqui, ó. Alguns exercícios. Talvez esse aqui te ajude, Lourenço, ó. É para você identificar o objeto direto e o objeto indireto. Esse aqui é muito legal, porque nas frases, geralmente eu tenho, eu acho que só essa D aqui que não. A D e a C. Mas nesse aqui, por exemplo, eu tenho dois. Eu tenho objeto direto e objeto indireto. E aqui, ó, distinga os complementos verbais dos complementos nominais. Esse aqui que eu queria falar, que ele é bem legal, porque ele tem o complemento verbal e o nominal na mesma frase. Tem duas orações em cada frase aqui. Nós temos um período composto, tá bom? Então, são vários períodos compostos e não se repete. Tipo, não tem dois complementos verbais ou dois complementos nominais. Eu tenho um e outro. Vamos fazer, deixa eu ver. E já está quase no horário. Vamos fazer pelo menos, já deu, né? Já deu horário, né, gente? Já deu, 10h40. Vou deixar vamos fazer só um desse aqui, só para vocês saberem como é, tá bom? Ó, ninguém traiu a pátria, não houve traição à pátria. Vamos lá. Qual é o verbo? Traiu? Traiu. Ok, traiu. Deixa eu ver se eu consigo comentar. Consegui. Pronto. Traiu, né? E aqui nessa parte, qual é o verbo? Não houve traição à pátria. Traição? Houve, né? Houve. Tá bom. Ó. Agora vamos lá. Ninguém traiu a pátria. A pátria está complementando o quê? Ninguém. Tá complementando o verbo ou o nome? O verbo. O verbo. Verbo, muito bem, o verbo. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Tá. Então, eu tenho um complemento Verbal. verbal, muito bem. Está complementando o verbo, então complemento verbal. Muito bem. Agora vamos a essa outra parte, a outra frase. Não houve traição à pátria. Nós vimos que isso aqui é o verbo. Traição é o quê, então? Isso, mas é o quê? Assim, a classificação é tipo, qual classe verbal? Substantivo, adjetivo? Isso que eu quis dizer. Ó, traição é um nome, né? Não é um verbo, então é um nome, certo? A pátria está complementando esse nome.
Então, nesse caso, eu tenho o quê? Um complemento hein, gente? Nominal, né? A pátria está complementando traição. E traição é um nome. Então, nesse caso, eu tenho um complemento nominal. E lembrando que haver é um verbo de ligação, né? Então, aqui eu tenho como exemplo complemento verbal, complemento nominal. E a mesma coisa aqui. Aqui eu vou ter um complemento verbal e nominal, e aqui eu vou ter um complemento verbal e nominal, tá? Então, ó, são parecidos, cheiro e cheira. Então, vocês vão ter que identificar qual é verbo e qual é um nome. E aí, a partir daí, identificou, vocês vão saber se é um complemento verbal ou nominal. Tranquilo? Tranquilo. Gente, é isso então. Eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem. Hoje eu não vou esquecer, tá bom? É para fazer a 1 e a 2, então? Ou só a 2? Eu vou separar a apostila, vou separar ali Vai termos postar no grupo, integrantes da professora? oração, vou postar no grupo. Vou colocar termos integrantes da oração e vou colocar os exercícios só referentes a esse conteúdo. Se não me engano, são 3 exercícios, tá? E aí vai estar lá a parte da explicação e embaixo vai estar o exercício no mesmo arquivo. E aqueles exercícios que vocês vão fazer. Certo? E vou mandar também da aula passada que eu acabei ficando devendo para vocês. Vou tirar uma fotinha aqui. Vamos. Alguém mais vai abrir a câmera? Hoje saíram algumas pessoas, né? Só tem 14 agora. Ai, que bom vê-los. Muito bom. Vamos lá. Deixa eu soltar o cabelo para ficar mais bonito. Deixa eu fazer pose aqui. Ah, para não abrir câmera? Cadê a câmera? Vai, 1, 2, 3 e X. Prontinho, gente. Muito obrigada, tá? Pela presença hoje. Desculpa qualquer coisa aí. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo também. Tá bom? E até semana que vem, então. Até, tchau, professora. Tchau, Tchau, Obrigada. Professora. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora.